Amores, no nosso primeiro semestre, durante todo o primeiro semestre, a gente trabalhou em duas frentes de matemática, né? A frente A e a frente B. Na frente A gente trabalhou bastante a lógica de funções. Então, a gente viu como é que funciona uma função, como é que funciona uma função quadrática, como é que a gente trabalha com ela, como é que é o gráfico, como é que é a lei e assim por diante, certo? Legal. Qual que é a nossa ideia para esse nosso segundo semestre? Vou revisar aqui com vocês rapidamente uma função afim, uma função quadrática, e vamos ver alguns detalhes, alguns aprofundamentos sobre essas funções, tudo bem? O livro que a gente está é o livro 1B, tudo bem? Nós estamos no livro 1B, no finalzinho dele, e eu gostaria que você abrisse ele na página, deixa eu lembrar qual que é a página aqui, pode abrir ele direto na página dos exercícios, deixar ele aberto para mim na página 64. Então, vamos lá. Abre o seu caderno para a gente fazer um resuminho, uma revisão, e abre o livro na página 64. Vamos lá. Vamos lá. Frente A ou frente C? Frente A. É frente A, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Matemática A, página 64, ok? Página 64. E o caderno aberto. O principal é o caderno aberto para a gente conseguir fazer uma revisãozinha aí dessa parte. Vamos lá, gente? Bom, qual que é a nossa ideia? Lembra, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode me interromper a qualquer momento. Via áudio, eu não consigo ler chat. Última vez que eu falei, hein? Qual que é a ideia? Na página 64, nós temos alguns exercícios, deixa eles lá de lado e vem fazer aqui um flashback junto comigo. Põe um quadradinho no seu caderno, põe lá um quadradinho, põe lá, flashback. O que a gente precisa lembrar de função? O que a gente precisa lembrar de todo nossa frente A, todo o nosso setor A do primeiro semestre? Primeira coisa, para que serve função? O que é uma função? Essa história de para que serve função, ela começou ainda presencial. A primeira aula que eu dei de função para vocês foi presencial. Foi uma aula que vocês me xingaram, que eu enchi o quadro de seta, lembra dela? Aqui, meu Deus do céu, quanta sombra, quanta seta, quanto quadradinho. E foi essa aula aí que eu comecei a falar de função com vocês, certo? Então, nesse flashback, a gente vai lembrar das nossas três principais funções. Quem são as nossas três principais funções que a gente viu juntos? As nossas três principais funções são todas funções chamadas de funções polinomiais. Então, são funções polinomiais. O que são funções polinomiais? São funções que têm lei de formação, que têm equação num polinômio. Quais são as três mais importantes? As três mais importantes, função constante, função afim e função quadrática. Anotou junto comigo? Vamos lá, anota aí. Função constante, função afim e função quadrática. Beleza? Bom, qual que é a nossa ideia? Deixa eu fazer coloridinho aqui. Função constante, função afim e função quadrática. Qual que é a função constante? Função constante é aquela que não depende de x. É aquela função que tem como lei de formação f de x, que é igual a um número qualquer. Por exemplo, f de x pode ser igual a 7. Eu não vou ficar generalizando aqui, colocando tudo com letrinha, não, tá? Eu coloquei um exemplo de função afim. Como é que seria o gráfico dessa função constante? Função afim não, gente, função constante. Como é que seria o gráfico disso? Bom, o gráfico seria isso aqui, ó. Eixo y, eixo x. Se para qualquer x que eu coloco, a minha imagem é 7, então eu vou achar o ponto 7 aqui no eixo y e a minha função vai ser uma linha horizontal. Essa é a função constante. Qualquer função constante tem como gráfico uma linha
horizontal. Essa é a ideia, tudo bem? É isso que a gente tem na função constante. Beleza? Tranquilo? Bom, na função afim, a gente tem f de x igual a quanto? Por exemplo, 2x mais 4. É um exemplo também. O que a gente adicionou? Veja, a novidade aqui não é o 4. A novidade aqui é o 2x. Percebeu? Porque o 4 já estava aqui, ó. O 4 que está aqui é o 7 que estava lá. É o termo independente. É a mesma coisa. Mas agora, esse 2x é que vai mudar a figura. Por quê? Porque esse 2x ele cria uma relação de dependência com o x. Ou seja, o que vai acontecer aqui, amores? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Eixo y, eixo x, certo? A minha função afim, ela vai cortar o eixo y no ponto 4. Então, acha o ponto 4 aqui, ó. Ponto 4. E ela é uma função crescente. Veja que o a é positivo. Então, a minha reta, olha, ela vai passar aqui, ó, no ponto 4, dessa maneira. Deu para entender a ideia? Então, o que esse 2x fez com a minha função? Ele pegou a minha função, que era um gráfico o quê? Horizontal, e transformou num gráfico que é o quê? Inclinado. Deu para entender a ideia? Pode ser para cá, para lá, pode ser no ângulo que for. Tudo bem? Então, gráfico de função constante, reta horizontal. Gráfico de função afim, reta inclinada. Gráfico de função quadrática. Vamos ver a lei de formação. Na função quadrática, o que a gente tinha? A gente tem f de x, que é igual. A gente até cantou uma musiquinha, lembra dela? A gente falou assim: hoje vou aprender função do segundo grau. Lembrou disso? Sua forma é ax ao quadrado mais bx mais c. Ó, ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, eu poderia colocar assim, ó, x quadrado menos 6x mais 8. E aí a gente vai precisar fazer o gráfico dessa funçãozinha que eu coloquei aqui agora para você. Como é que é o gráfico dessa funçãozinha? Bom, vamos levar ela para cá. Ó. Vamos levar ela para cá. O gráfico dessa funçãozinha vai ser o seguinte. Deixa eu te ajudar a enxergar ali. O gráfico dessa funçãozinha vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui o eixo y, aqui o eixo x, e eu vou lembrar da musiquinha que a gente cantou. Como é que era a musiquinha? Cantei o primeiro pedaço. Aí a gente dizia assim, ó. Se o A é positivo, a parábola é para cima. Opa! Se ele é positivo, a parábola é para cima. E se for negativo, ela vira para baixo. Se o B é negativo, corta o Y descendo. Lembrou disso? Em qual ponto que eu corto o eixo Y? No ponto 8. Então, olha, achei o ponto 8 aqui no eixo Y. A parábola tem que estar de boca para cima e cortar o eixo Y o quê? Descendo. Então, a parábola vai estar exatamente assim, ó. Concorda comigo? Essa vai ser a nossa parábola. Cortou o eixo Y descendo no ponto 8, beleza? De boca para cima. E aí a gente cantava no refrão, a gente cantava assim, ó. Onde a parábola cortar o eixo X, os pontos serão as raízes da função. Lembrou disso? Que é onde a gente achava lá, ó, o x1 e o x2. Então, onde a parábola cortar o eixo x, os pontos serão as raízes da função. E a gente ainda falava do vértice, né? X, o seu vértice menos b sobre 2a, isso está negativo sobre 4a. Então, tá lá também o nosso vértice, que é esse pontinho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é que é o nosso vértice. Vértice. Tranquilo? Beleza? Nós, além de falar de funções polinomiais, falamos também de função composta, de função inversa. O que era isso? Você está lembrado? Função composta é quando a gente pega um ônibus, a gente passa numa cidade intermediária, depois vai para uma cidade final, né? A cidade aí figurativa, mas essa é a função composta. A função inversa é quando a gente acha a função que volta, né? Que ela faz o retorno para a minha cidade de origem. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Amores, vou te dar 2 minutinhos aí, 2 segundinhos,
para que você copie isso aqui. Copia, não tira print, copia no seu caderno. Agora a gente tem mais tempo, né? A gente tem um tempo aí igual do presencial, então dá tempo de você copiar isso aqui bonitinho. Vou te dar um tempinho aí de 2 minutos. Deixe as suas anotações prontas, que é para quando pedir, já está tudo prontinho. E Pode falar, doutor. Tô aqui. depois você faz uma revisão de função composta, porque eu não estou lembrado. Claro, faço sim. Fechou, obrigado. Agora, o próximo quadro é revisão de função composta e função inversa, doutor. Ok. Amores, deu tempo de terminar de anotar aí? Como é que tá? Calma aí um minuto. Pera aí, Gui. Tranquilo, vai lá. Tranquilo. Gente, alguma pergunta nessa primeira parte aí do resumo? Gui, por que o gráfico da função afim sempre vai ser nesse modelo com inclinado, a linha reta inclinada? Lembra que quando a gente começou a falar de função afim, a gente chamava esse cara de coeficiente linear e esse aqui de coeficiente angular. Você lembra desse nome? Esse cara aqui, ele define o ângulo. Se eu tenho um ângulo, porque aqui ó, não tem ângulo nenhum. Qual que é o ângulo entre a reta e o eixo X? É zero. Concorda comigo? Por quê? Sim. Eu não tenho o X aqui. Eu não tenho coeficiente angular, então o ângulo é zero. Esse cara define um ângulo. Então, por isso que eu inclino a minha função para cima ou para baixo, que é para eu conseguir variar o meu resultado. Deu para entender a ideia? Então, com esse cara, eu consigo variar o meu resultado. Eu consigo fazer uma função crescente e consigo fazer também uma função o quê? Decrescente. Entendi. Caso o x fosse negativo, ia ser decrescente, no caso. Exatamente, sim. Entendi. Obrigado. Não é o X, é quem acompanha ele, né? É o coeficiente que acompanha ele. Ah, então se o coeficiente que acompanha ele for negativo, ele vai ser decrescente? Exatamente. Ah, entendi. Exatamente. Terminando de copiar que eu já vou apagar a bagaça. Amores, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Estamos tranquilos, né? Deixa eu endireitar aqui para a gente fazer o nosso próximo quadrinho. Na verdade, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui para não ter que ficar virando. Pronto, agora sim. Vamos lá então, para a gente revisar agora, no nosso flashback ainda, vamos falar de função composta e função inversa. Função composta e função inversa.
vamos lá. Qual que é a nossa ideia, amores? Nós falamos das funções polinomiais, que são funções baseadas em polinômios, certo? Obviamente, né? Funções polinomiais. E agora vamos falar das funções chamadas de funções compostas e funções inversas. Vamos revisar a ideia delas, né? Qual que é a nossa ideia? A ideia é a seguinte, ó, eu tenho aqui um conjunto A, tudo bem? Eu tenho um conjunto, vamos chamar de cidade, tá? Uma cidade A. Eu tenho aqui uma cidade B. Eu tenho aqui uma cidade B. E eu tenho aqui uma cidade C. Se você quiser, para ficar bem didático, você pode chamar de Formiga, Divinópolis e Belo Horizonte, tudo bem? Digamos que você queira viajar de ônibus de Formiga para Belo Horizonte. Há muito tempo atrás, não tinha ônibus direto. O que você tinha que fazer? Você tinha que pegar um ônibus que ia de Formiga para Divinópolis. Então vamos chamar esse ônibus aqui, ó, de ônibus F. Tudo bem? Você tinha que pegar ele de Formiga para Divinópolis. E aí depois você pegava um outro ônibus que ia de Divinópolis para Belo Horizonte. Vamos chamar esse ônibus de ônibus G. Tudo bem? Hoje já existe ônibus que vai o quê? Direto de Formiga para Divinópolis. Ou melhor, para BH. Sem você ter que parar e fazer uma troca de ônibus em Divinópolis. Bom, esse ônibus que vai direto, vou colocar ele aqui, ó. Vou chamar ele de H. Tudo bem? Agora, olha a brincadeira que eu vou fazer. Preste atenção. Quando você está aqui em Formiga, quando você está na cidade A, você se chama X. Beleza? Seu nome é X. Quando você é levado pelo ônibus F para a cidade B, você chega lá e agora você é F de X. Por quê, Gui? Porque você foi transformado. O que a função f faz? Ela pega o x e ela transforma em f de x. Lembra da história do forno da padaria? Eu pego a mistura para pão e transformo em pão. Então eu pego o x e transformo em f de x. Tranquilo? Bom, da cidade A para a cidade C, a função h, ela pega o x e ela transforma em quem, gente? Quanto que vai dar aqui? Responde para mim. H de x. Isso, tá bom. H de x. H de x. Legal. Mas esse ônibus G, ele vai pegar você na cidade B e vai te levar para a cidade C também, certo? Com qual nome você chega lá? Função G, te levando para a cidade C. Com qual nome que eu chego aqui, gente, na cidade C? Responde. G de x? Oi? G de x? Cuidado. Te pergunto, o G, ele pegou X? No caso, ele pegou f de x. Então, se ele pegou F de X, eu não tenho G de X, eu tenho G de quem? De f de x. Isso. Então, ó, o G, quando ele pega esse cara e ele leva para a cidade C, ele chega lá, ele chega aqui se chamando G de F de X. Nossa, Gui, que... Gui, não entendi. Quando o ônibus pega o João e leva para BH, ele chama de H de João, certo? Quando o F pega o João e leva para Divinópolis, eu chego aqui F de João. Só que a função G, ela não pegou o João. Ela pegou o F do João. Deu para entender a ideia? Então, como ela... Agora eu entendi. Cara, ela leva outra informação aqui dentro. A informação que a função leva é exatamente quem que ela pegou. Deu para entender a ideia? Deu para entender. Ótimo. Então, o que eu estou querendo te mostrar? Aí eu te pergunto. Ó, responde para mim. Essas duas funções não chegaram no mesmo lugar? Sim. Chegaram. Aquele X que está ali dentro não saiu de Formiga e chegou em Belo Horizonte do mesmo jeito? Chegou. Então, essas duas funções são o quê? Elas são Iguais. E o que eu estou querendo te falar? Essa função H,
é uma função composta. Por que ela é uma função composta? Ela é a composição de G com F. Deu para entender a ideia? Se você fizer, ó, na equação ficaria assim, ó. Se você fizer G de F de X, G de F de X, tem que dar H de X. Acontece que se você faz F, aqui ó, se você faz F, depois você faz G, você tem 2 passos para fazer a conta. Você faz primeiro a conta de F, depois a conta de G, e aí tem o resultado. Se você faz H, você vai direto, você vai sem parar lá em Divinópolis. Mas vamos parar de falar de Divinópolis, BH e Formiga e vamos ver como é que isso funciona na equação, na matemática? Dá uma olhada. Ó, vou colocar aqui. Exemplo. Exemplo. Vou pegar uma função fácil, uma função básica, só para a gente perceber como é que isso funciona bonitinho, tá? Qual que é a nossa ideia? Ó, f de x vai ser igual a 2x menos 7. Por exemplo. Alguém me chamou? Como que chama essa aí? Fala alto, por favor. Como que chama essa aí? Como que chama qual? Estranhei. Essa aqui? A de cima. O conjunto, como que chama? Eu não entendi o que você falou, tá dando muito eco. Fala de novo, por favor. O conjunto, como que chama? Ah, os conjuntos? É. Então, aqui o conjunto, esse cara é o domínio, né? E esse cara aqui é contra-domínio. Esse cara é domínio, esse cara é contra-domínio, tá? Sempre onde sai a flecha é domínio, sempre onde chega a flecha é o contra-domínio e automaticamente a imagem, tudo bem? Não preocupa com isso não, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Amores, então eu tenho f de x, que é 2x menos 7. Vou falar para você que g de x é, por exemplo, x² menos 1. Tudo bem? Então eu tenho f de x, que é 2x menos 7, e g de x, que é x² menos 1. Presta atenção agora. Ó, presta atenção. Se eu quiser a f, que é mover eu de A para B, eu tenho que fazer somente a transformação de cima. Certo? Legal. Se eu quiser A para B e depois B para C, eu tenho que fazer a transformação de cima e depois eu tenho que fazer a transformação de baixo. Ou seja, eu faço 2 continhas. Tudo bem? Mas eu estou dizendo para você que se eu quiser ir direto, eu tenho que fazer H de X. Mas quem que é H de X? É a composição dessas duas. E o que eu quero te mostrar? Como é que a gente faz para achar essa função composta? Bom, qual que é a ideia? Para achar H de X, eu preciso fazer G de F de X. Acompanha comigo, presta atenção, não copia agora. Olha só para mim, dá uma olhada. Ó. Eu tenho que fazer G de F de X. Concorda comigo? Quem que é F de X? Quem que é esse cara aqui? F de X é isso aqui, ó. Ó, 2x menos 7. Então, o que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou fazer G de quem? De 2x menos 7. Então, G de 2x menos 7. Tá aqui, ó. G de 2x menos 7. Mas espera aí. Lembra lá do forno comigo. O que essa função G faz? Essa função G, ela pega o x, ou melhor, ela pega quem está aqui dentro, eleva ao quadrado e subtrai 1. Aí eu pergunto e quero a resposta. Quem está aqui dentro? Quem está lá dentro? 2x menos 7. 2x menos 7. O que eu vou fazer com 2x menos 7, gente? Elevar ao quadrado? Elevar ao quadrado. Quem? O 2x menos 7. O que tiver aqui dentro, você leva ao quadrado. Ó, se tiver x, você leva o x ao quadrado. Se tiver uma casinha, você leva a casinha ao quadrado. Deu para entender a ideia? Então, tem 2x menos 7, eu vou elevar ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Essa função vai ficar assim.
2x menos 7 ao quadrado, que é o que já estava lá, mas está faltando uma parte da função. Qual a parte que está faltando aqui? Ó? -1. Menos 1. Então, elevei ao quadrado, menos 1. Bom, para elevar isso aqui ao quadrado, eu tenho que passear lá na frente C, né? Porque isso aqui é o quê, gente? É um produto notável. Tudo bem? E esse produto notável é aquele que a gente brincava assim, ó. O quadrado do primeiro, duas vezes esses dois, mais quadrado do segundo, é o trinômio perfeito. Então tá lá, ó. 4x quadrado menos 28x mais 49. Isso aqui é daqui. Menos 1. Menos 1. Esse menos 1 é o menos 1 que já estava aqui. Tranquilo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo g de f de x. O que eu poderia escrever para você? Eu poderia escrever que g de f de x é igual a quem? É igual a 4x quadrado menos 28x mais 48. Deu para entender a ideia? Foi a conta que a gente fez. Até aqui, tudo bem? E como é que eu vou saber quanto que eu tenho que fazer quadrado primeiro? Mas Sempre que você tiver uma expressão desse jeito, ó, a mais ou menos b elevado ao quadrado. Sempre que você tiver uma soma ou uma subtração elevada ao quadrado, isso aqui vai dar o trinômio quadrado perfeito. entendi. Obrigado. Nada. Beleza? Agora me responde uma coisa importante. Mas eu fiz tudo isso aqui para calcular g de f de x. Mas, no nosso esquema, quem que era g de f de x, hein? H. Isso. Então, em vez de colocar g de f de x aqui, eu poderia colocar quem? Eu poderia colocar h de x. Deu para entender? Então, na verdade, o que a gente calculou? A gente calculou a função h. Para você pegar um carinha em Formiga e levar ele direto para Belo Horizonte, sem passar por Divinópolis, eu vou fazer essa transformação aqui, ó, inteirinha, de uma vez. Agora, se você quiser passar por Divinópolis, aí você faz primeiro a F e depois a G. Deu para entender a brincadeira? É como se o fx tivesse virado o x do g, né? Exatamente. Muito boa sua colocação. É como se ele tivesse virado o x do G. O meu contradomínio ele vira domínio da próxima função. Exatamente. Entendi. Gui, você pode fazer outro exemplo desse? Posso. Mas eu posso deixar vocês copiarem primeiro? Pode. Então, beleza. Obrigada. Amores, ó, copia lá. Tem um tempinho. Não tira print. Copia no caderno, por favor. Deixa aí tudo bonitinho. Nós vamos precisar disso. Tem um tempinho aí.
Vai me falando, deu tempo aí de copiar tudo? Não deu? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho, por favor. Acabando, Gui. Alguém ficou com alguma dúvida nessa historinha aqui de função composta? Tudo tranquilo? Amores, pode apagar aqui? Como é que estamos aí? Calma aí um minuto. Sem problema. Termina aí. Termine aí. Não estou com pressa. Estamos de boa. O que vocês fizeram de bom nas férias? Ah, nada. Nada? Então é mais fácil nem ter tido férias. Vou falar com a Solange, então, para ela nem dar aquela semana de outubro, para a gente ter aula. Vocês não estão fazendo nada legal, é mais legal ter aula. O que vocês acham? Vou brincar não, Gui. Os caras não fazem nada legal, olha. Ah, eu fico jogando o dia inteiro, meu. Que cara Eu doido. fiz. Eu fiquei na Netflix o dia inteiro. Netflix o dia inteiro. Depois me dá umas dicas de filme. Tá bom. Eu tô sofrendo para achar filme na Netflix. Quando Ô, não- Gui, você vai corrigir as questões da prova? Oi? Posso corrigir, sim. Beleza. Eu vou fazer essa revisão primeiro aqui. Aí eu corrijo as questões da provinha. Nem lembrava da existência dessa provinha. Foi aquela da última semana, né? É, Isso. Tava fácil, tava difícil, tava o quê? eu achei fácil. Você achou fácil? Achei. Eu errei questão de bobagem, mas eu achei fácil. Se eu não me engano, foi a turma de vocês que eu dei uma passada de olho nas provinhas de física. E não foi assim tão legal, não. Na de física eu achei que vocês deram uma bambeada lá. Matemática eu acho que foi melhor. Foi isso mesmo? Ah, eu não lembro mais, não. É, Eu também, fui bem essa de física. também não lembro, não. Mas eu acho que foi a turma de vocês, sim, que eu vi umas notas meio baixas em física. Mas isso sempre acontece, né? Amores, posso apagar agora? Quando vocês não me respondem, Pode, Gui. eu travo. Pra Pode, mim também pode. Pra mim Pode, também pode, pode. Pode, pode. Ah, isso, obrigado. Respondam. Isso, muito bom. Vamos lá. Vamos lá.
qual que é a ideia agora, amores? Eu vou te dar mais um exemplo de função composta, mas, ao mesmo tempo, eu vou falar de função inversa. Tudo bem? Então, vamos revisar aqui e falar de função inversa. Qual que é a nossa ideia? Bom, vamos lá. Eu disse para você, antes até de começar a revisar isso, que a função composta é quando você pegava um ônibus, por exemplo, né? Então, a função composta é eu pegar um ônibus em Formiga e eu ir até Divinópolis, para depois ter que pegar outro ônibus e ir até Belo Horizonte. Tudo bem? Foi o que a gente acabou de fazer. O que é a função inversa? A função inversa, entre aspas, claro, ela é o ônibus que, ao invés de sair de Formiga e ir para BH, ele faz o quê? Ele faz o inverso. Ele sai de BH e volta para Formiga. Então, a função inversa nada mais é do que a volta. Beleza? Bom, qual que é a nossa ideia? Na verdade, eu acho que isso nem é um flashback. Eu acho que eu não falei de função inversa com vocês. A composta eu falei. Eu falei sim, que eu lembro. Mas a inversa eu acho que eu não falei. Falei ou não falei, gente? Confirma aí. Acho que não. Não, né? Não lembro disso aí, não. Não, falou não. A composta eu falei sim aquele comecinho, sabe? Aquelas aulas gravadas que vocês não assistiam e tal, que vocês estavam esperando voltar ao presencial, que não ia voltar, lembra? Aquele comecinho, sim, sabe? Vou ver isso aí, né? Deixa eu voltar ao presencial, entendeu? Aquele que não ia voltar e tal. Então, eu vou falar, já revisei a função composta, que eu já tinha dado, mas vamos revisar agora a função inversa. Revisar não, vamos falar de função inversa. Qual que é a ideia? Teve esse tempo aí, não teve esse... vou ver se não. Não teve esse tempo? Fala a verdade, Gabi. Esse tempo de... Até ontem era isso, Guilherme. Ô, louco! Até ontem. Brincando. Até ontem você exagerou, né? Os caras pensam assim, vai que... Ontem era férias. vai que volta. Não. Agosto vai voltar normal. Ai. Amores, vamos lá. Qual que é a ideia? Na função inversa, então eu vou fazer aqui, ó, qual que é a nossa ideia, novamente. Eu vou desenhar aqui, ó, a cidade de Formiga, que eu vou chamar de cidade A, e vou chamar também a cidade aqui, ó, B, que pode ser a cidade, por exemplo, sei lá, de Belo Horizonte mesmo. Qual que é a nossa ideia? Se a gente tem, na matemática, uma função que ela leva o cara que está em A para a cidade B, e a gente chama de F, a gente precisa ter uma função que pega o cara que foi para B e faz ele voltar para A, que a gente vai chamar de quê? De inversa de F. Qual que é o símbolo da inversa? O símbolo da inversa é F a menos 1. Esse F a menos 1 não quer dizer F elevado a menos 1, não. Esse F elevado a menos 1, puxa uma setinha e escreve inversa de F. Põe aqui, ó, circula aqui e escreve aqui, ó. Inversa de F. Inversa de F. Beleza? Tranquilo? Bom, mas como é que a gente vai fazer a continha, né? Qual que é a nossa ideia? Exemplo. Se você colocou aqui o número 2, você jogou na função F e apareceu aqui 9, se você pegou aqui o número 2, você jogou na função F e apareceu 9, quando você colocar o 9 na inversa, tem que aparecer quem? Fala para mim. 2. 2. Você entendeu a lógica da bagaça. Como é que funciona? Muito fácil, muito tranquilo. Para a gente transformar a função, eu tenho para você de presente uma receita de bolo. Ó, faz assim comigo. Pega o seu resuminho, passa um traço e escreve assim. Receita da inversa. Receita da inversa. Qual que é a receita da função inversa? Tranquilo demais. Primeiro passo. Trocar x por f de x. Trocar x por f de x. Beleza? Segundo passo.
isolar o f de x. Terceiro passo. Tcharam! É a sua inversa. Chamar de f de x elevado a menos 1, porque você já vai ter localizado a função inversa. Gui, se você entende isso, não. Daqui a pouco a Nina vai dizer assim, Gui, dá um exemplo. Vamos lá. Qual que é a ideia? Exemplo, para a gente entender efetivamente como é que isso funciona. Vamos dizer que a função f de x seja uma função do tipo 2x mais 5, tá? 2x mais 5. F de x é 2x mais 5. E eu quero achar a inversa. O que eu tenho que fazer? Segue o passo a passo lá. Qual que é o primeiro passo? Trocar x por f de x. Quando eu digo isso, é para você literalmente trocar de lugar. Como assim trocar de lugar, Gui? No primeiro passo, sabe o que você vai escrever? Você vai escrever assim, ó. X é igual a 2f de x mais 5. Gui, como assim? Onde era f de x, eu escrevi o quê? X. E onde era x, eu escrevi o quê? F de x. Esse é o primeiro passo. É só trocar de lugar. Chama o x de f de x, o f de x de x. No primeiro passo, alguma dúvida? Esse exemplo eu não entendi muito bem, Gui. O que você não entendeu? Tipo, a troca que você faz de f de x e x. Onde está escrito f de x, você apaga e põe x. Onde está, Pode. você apaga e põe f de x. É só isso, é o primeiro passo lá. Só isso. Beleza. O segundo passo, olha lá, é isolar o f de x. Para que eu isole o f de x, é a mesma coisa de brincar de resolver equação. A gente isola, né? Eu vou isolar o f de x. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 5 subtraindo, certo? Ficaria assim, ó. X menos 5, que é igual a 2f de x. E agora, o que eu faço para isolar o f de x? O que eu faço? Passo 2 Passa ele para a esquerda? Passo 2 dividindo. Então, f Pera. menos 5 por 2. Isso aqui é igual a f de x. Tudo bem? Lá. Está isolado, não está? Qual que é o terceiro e último passo? Pegar esse f de x e chamar de inversa. Está pronto. Então, a inversa de x é x menos 5 dividido por 2. É x menos 5 dividido por 2. Deu para entender aqui, ó? A minha função f é isso e a inversa de f é aquilo. Mas vamos fazer a parte mais legal? Vamos testar? Se eu colocar o 2 na função f, faz a conta comigo. 2 vezes 2? 4. 4. Mais 5? 9. 9. Agora vamos pegar o 9 e colocar na função inversa. Vamos? Vem cá. 9 menos 5, 4. 4. dividido por 2, 2. 2. voltou. Agora que eu entendi a lógica do negócio. Tá certo o par inverso aqui? Tá. Sim. Essa leva, aquela atrás. Essa leva, aquela atrás. Deu para entender a ideia? Deu para entender, Gui. Que ótimo. Só uma dica para vocês, uma dica para você fazer PAS, para você fazer PISM, para você fazer vestibular. Por enquanto, somente funções afim é que tem inversa, tá bom? Somente funções afim é que tem inversa. Gui, quer dizer que uma função quadrática, uma função do segundo grau, não tem inversa? Exatamente, ela não tem inversa. Tudo bem? Gui, então quer dizer que se eu colocar uma função quadrática e eu fizer esses 3 passos, vai dar errado? Aí é que está o negócio. Se você pegar uma função quadrática e você fizer aqueles passos ali, você vai achar uma função. Você vai achar um resultado. Mas eu te pergunto, esse resultado é a inversa? Não. Por quê? Porque função quadrática
Não tem inversa. Para quem gosta de anotar, coloca no rodapé do seu resumo aí, função quadrática não tem inversa e nunca terá, tá bom? Por enquanto, as únicas funções que têm inversa para nós são as funções do primeiro grau, funções afins. Amores, desse quadrinho que a gente acabou de fazer, dúvida, pergunta, chuva, lamentação ou desespero? Não? Você pode repetir essa última parte do exercício? Qual a última parte? O que você não entendeu dela? Qual que é a passagem que você não entendeu? Me conta. Aqui depois chega no 2 e no 9 ali de cima. Legal. Eu vou pegar um número, colocar aqui. Vou fazer com outro número. Esquece o 2 e o 9. Vamos pegar. Fala um número aí para mim. 7. 7. Vem comigo. 2 vezes 7? 14. Mais 5? 19. Então, o que essa função fez? Ela pegou o 7 e ela levou para o 19. Concorda comigo? Uhum. Legal. Sim. Legal, ok. Aquela função lá, vamos fazer o seguinte. O que ela tem que fazer para dar certo? Ela tem que pegar o 19 e levar para onde? Para o 7. Pro 7. Uhum. Vamos fazer a conta comigo. 19 menos 5, 14. dividido por 2, 7. Ah, caramba. ou 19, e ela levou para o 7 de volta. Uhum. A função Entendi. inversa. Deu para entender? Uma, Uhum. a outra atrás. Sim. Nossa, legal. Valeu, Gui. Amores, vou dar um tempinho para você copiar esse quadrinho. Copia aí, caprichadinho, tranquilo, sem pressa. Copia aí, vai. Vamos lá. E se tiver pergunta, se surgir dúvida, pode falar que eu estou aqui. Gui, eu tenho uma dúvida. Falar. Quando vai fazer aqui a direta e que é inversa, nessa f de x igual a 2x mais 5, o x seria 2. E na outra o x seria 9. Exatamente. Ah, tá. Para ir e voltar. Exatamente. Ah, tá. Obrigada. Nada. Amores, e aí? Deu para copiar já? Mais um minutinho? Como é que tá? Esperando um pouco. Só um pouquinho. Vai lá, vai lá.
Gui, Pode falar. então sempre os valores que o exercício der, tipo 2, o 9 aí, eles vão ser sempre meio que os valores de x? Sim. Ah, entendi. Obrigado. A f, o 2 é x e ele é elevado para o 9. Quando você joga na inversa, o 9 passa a ser x e ele é elevado para o 2. Entendi. E o legal da inversa é que funciona para qualquer valor, né? Então eu coloquei 2 e 9, eu coloquei aqui o 7 e o 19. Se você colocar qualquer outro valor que você inventar e levar para um outro determinado valor, quando você colocar esse, ele volta para o antigo, tá? Essa é a ideia de função inversa, tudo bem? É interessante, cara. Eu falo que, sinceramente, aqui falando com vocês, a matéria que eu mais gosto em matemática é função. Quando você entende a lógica do funcionamento de função, não é exagero, não. Eu falo que muda o jeito que você começa a enxergar as coisas mesmo. Porque se você for parar para pensar, tudo é função. Se você pegar, por exemplo, um ventilador, Gui, o que o ventilador tem a ver com função, velho? Tudo. Tem tudo a ver com função. Gui, como assim o ventilador tem a ver com função? Vou te mostrar. Posso apagar aqui? Ou ainda não? Pode. Pode? Pode ir. Então tá. Vamos lá. O que um ventilador tem a ver com função? Depende do ventilador. Por exemplo, olha o que eu vou te mostrar aqui legal. Tem gente que tem em casa aqueles ventiladores de teto. Eu aqui, por exemplo, tenho um ventilador de teto. E o ventilador de teto ele tem dois modelos diferentes. Presta atenção. Tem um dos modelos que tem a caixinha na parede lá, que tem assim, né? Aqui é luz, aqui é para falar se é exaustor de ventilador. E aí, aqui tem um botãozinho que tem velocidade 1, 2 e 3. Alguém tem esse ventilador aqui? 1, 2 e 3. Alguém tem esse ventilador aí em casa ou não? Não. Não. Tem um outro ventilador, que tem aqui o botão da luz, aqui o botão do ventilador, e aqui do lado tem uma rodinha, que é para você definir a velocidade. Então, aqui é o mínimo e chega aqui no máximo. Alguém tem isso aqui? Não. Vocês... É o que tem lá na escola. Isso, é o que tem lá na escola. Beleza. Lembrou bem. Então, esse aqui tem uma rodinha para você definir a velocidade. Qual que é a diferença? Qual deles é função? Os dois. Só que esse cara aqui, ó, presta atenção, ó. Vamos fazer um gráfico que vai medir a velocidade das pás em função do controle. Como assim, Gui, do controle? Ó, se tiver na posição 0, a velocidade é 0, obviamente, ele está parado. Se tiver na posição 1, o que ele faz? Se tiver na posição 1, ó, na posição 1, ele assume essa primeira velocidade. Se tiver na posição 2, ele assume uma segunda velocidade. Aqui, ó. E na posição 3, ele assume uma terceira velocidade. Certo? Como é que ficaria o gráfico? Se eu quisesse fazer o gráfico disso, como é que ficaria? Se eu quisesse fazer o gráfico disso, ficaria assim, ó. Enquanto tiver no 1, a velocidade é 0. Enquanto tiver no 0, a velocidade é 0. Mas quando passa para 1, ó, a velocidade automaticamente ela vai para 1. Depois fica aqui, ó, bonitinho, constante, e vai direto para a velocidade 2. Depois para a velocidade 3. Concorda comigo que o gráfico seria assim? Deu para entender a ideia? Pois, velocidade 1. Depois o 2, velocidade 2. Claro, você tem aquele momento ali de aceleração, mas não vamos contar com ele, não. Vamos contar que eu ligo e ele já começa direto a funcionar. Bom, e o segundo ventilador? Eu não entendi esse primeiro. Não? Essa velocidade, vou colocar em valores aqui, ó. Essa velocidade 1, ela faz o ventilador girar a 10 km por hora. Essa velocidade 2, a 20 km por hora.
e essa é a velocidade 3 a 30 km por hora. Qual que é a diferença? É que o primeiro você tem um botão, posição 1, 2 ou 3, não tem meio termo, é 1, 2 ou 3. Deu para entender? Ah, entendi. Posição 2, 20, posição 3, 30, é mais ou menos isso. Então o gráfico fica assim, ó, não tem meio termo. Se você pegar um ventilador como esse aqui, o lá da escola, né, o que algumas pessoas têm em casa, é o mais comum. Você tem lá um botãozinho, esse botãozinho chama-se potenciômetro, que é quando você vai definir a potência que você vai colocar no ventilador. Você tem lá, ó, aqui é o mínimo, que é o mínimo é o zero, né, ó, aqui é o mínimo que é o zero, e aqui é o máximo. Então o que a gente vai dizer? Olha, eu vou te falar que a velocidade máxima do ventilador é 30 km por hora. Bom, a partir do momento que você tira do zero, o que ele faz? Ele começa a subir. E ele chega aqui no ponto máximo. Deu para entender? Nesse tipo de ventilador, dá uma olhada. É função. Aqui é domínio, ó. Isso aqui é o domínio, isso aqui é o domínio. Só que aqui o domínio são 3 pontos. 1, 2 ou 3. Aqui o domínio é todo o intervalo entre o zero e o máximo. Qualquer uma dessas posições. Deu para entender? Se você quiser colocar, por exemplo, 15 km por hora, é só você colocar o quê? Mais ou menos aqui no meio. Ó. Se colocar mais ou menos aqui no meio, ele vai chegar em 15 km por hora. Aqui eu tenho como colocar 15 km por hora? Não tenho como colocar. Deu para entender a ideia? Então, até um simples ventilador, você pode relacionar com função. Deu para entender esse exemplo aqui, Alves? Ah, mais ou menos. Fala Eu entendi tranquilo. o que foi o menos. O mais, tudo bem. O Eu não menos, entendi qualquer ideia do segundo ventilador, assim, eu não entendi direito. como é que é? Eu não entendi a ideia do quê? Qual que é a ideia assim, desse segundo ventilador? Eu entendi que ele não tem pontos específicos, fixos, que nem o primeiro. Eu estou te mostrando o comportamento da velocidade das pás como se fosse uma função. No primeiro, o meu domínio são 3 pontos, 1, 2 e 3. Então eu tenho pontos fixos. Ou velocidade 1, ou velocidade 2, ou velocidade 3. Sim. Tá? Então, eu tenho 1, 2 ou 3. Aqui eu não tenho 1, 2 ou 3. Aqui eu tenho todas as posições. Então, por exemplo, se você for levar isso aqui ao pé da letra e chamar de função, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é 1, 2 e 3. Eu só posso colocar no lugar de x para calcular a velocidade? 1, 2 ou 3. Quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é de 0 ao máximo. Eu posso colocar o que eu quiser no lugar de x. Deu para entender? Para calcular a velocidade. Até dar os 30 km por hora, que é a velocidade máxima dele. Deu para entender a ideia? Ah, entendi, acho que entendi. Seria um conjunto de funções o quê? Constantes. Concorda comigo? Ó, se tiver assim, vai ser assim, ó. São 4 retas. São 4 retas aqui, ó, horizontais, ó, que é desligado, velocidade 1, 2 ou 3. É um conjunto de funções constantes. E aqui é o quê? Que função que é essa aqui? É uma função o quê isso aqui? Função o que é isso aqui? Seria afim? Exatamente, é uma função afim. Uma função no primeiro grau. Tudo bem? Entendi. Tranquilo? Excelente. Pode apagar esse esqueminha do ventilador? Só um exemplozinho, pode apagar? Não precisa anotar, não? Não precisa anotar, não. Só do 100% estou feliz. Ok. Então, beleza. Tranquilo. Se quiser tirar print, mas esse é tranquilo, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos fazer aquele nosso momento água. Momento água. Na Flávia, você está bebendo água e você não pegou o crachá, velho. É sacanagem isso aí. A pessoa está bebendo água e não pegou o crachá. Depois vem a Elaine aqui e encheu. Como é que você sabe? Uai, você desligou a câmera. Tem um pessoal que desliga a câmera e acha que a gente não vê. Cuidado com as suas configurações, hein? Ó, é perigoso isso aí, hein? Sacanagem. Amores, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Bonitinho. Nesse momento, 20% dos participantes dessa aula estão no Google, pesquisando assim,
como desativar as configurações do Zoom, como configurar, como bloquear. Ai, meu Deus, vamos lá. Amores, vamos lá. Dá uma olhada no que eu quero fazer com você agora. Olha que bacana. Deixa eu pegar aqui. Eu queria que a gente pegasse a página 64 que eu pedi para você abrir e fizesse apenas duas questõezinhas, a 1 e a 2. Questão 1 e questão 2. Essas questões 1 e 2 da página 64 que você abriu aí é chamada de função das partes. Função das partes. E o que é função das partes? É quando a gente divide o domínio. É quando a gente particiona o domínio, tá? Então, função das partes é quando a gente divide o domínio. E como assim divide o domínio? Quando a gente divide o domínio, eu vou te falar assim, olha, até tal valor, a gente vai fazer desse jeito. Até esse outro valor, a gente vai fazer desse outro jeito. Deu para entender a ideia? Então, isso é uma função das partes. Aí, ele está te dizendo o seguinte, presta atenção no jeito que eu quero que você resolva isso para você nunca errar. Antes de fazer A, de você fazer B. Quem falou comigo? O que seria o domínio, Gui? O domínio são os valores que você pode colocar em X, tá? Então, quando você falar f de 0, esse 0 é um valor do domínio. F de 3, esse 3 é um valor do domínio. Qualquer valor que você tenha que substituir por X, ele faz parte do domínio. Ah, entendi. Obrigado. Nada. Amores, dá uma olhadinha. Então, vamos fazer assim, ó. Faz aqui o eixo X. Faz aqui o eixo X. Quais que são, ou qual que é, o ponto que ele dividiu o domínio? Olha para essa função. Qual que é o ponto que ele dividiu o domínio? Responde para mim. Qual o ponto que ele dividiu o domínio? Não precisa ter medo de errar não, querido. Qual que é o ponto? É o menos 1. Por que é o menos 1? Porque ele falou assim, olha, a função é assim se o x for menor que menos 1. Mas a função é de outro jeito se o x for maior que menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar aqui, ó, o menos 1. Tudo bem? Vou achar aqui o menos 1. Ele está falando que se o x for menor que menos 1, a função é simplesmente 3. F de x é igual a 3. Para qualquer valor menor ou igual a menos 1, a função vale 3. É isso que ele falou. Mas, para qualquer valor maior que o menos 1, a função vale menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Certo? Foi isso que ele falou. Na letra A, ele pediu para a gente calcular alguns f's. Quem são? Se você puder ditar para mim, me ajuda muito. F de menos 5, quem mais? Fala para mim, por favor. F de menos 5. F de menos 1. F de menos 1. F de 0. F de 0. F de 5. F de 5. E F de 7. E F de 7. Boa, obrigado. Legal. Bom, peraí. F de menos 5. Menos 5 está onde aqui na reta? Ah, menos 5 está aqui. F de menos 5 é igual a quanto? 3. Gui, sem fazer conta, é, porque aqui, ó, veja que não depende de x. Para qualquer valor que você inventar menor que menos 1, vai ser 3. Se eu quiser falar assim para você, ó, quanto que é o F de menos 1384,8? 3. Deu para entender a brincadeira? E o F do próprio menos 1 também é 3. Por quê? Porque ele disse que é para qualquer valor menor ou igual. Então, 3 aqui. Quanto que é o F de 0? Olha, o F de 0 está aqui já, não está? Ele está maior do que menos 1. Então, coloca o 0 aqui, ó.
Menos 0, 0. Mais 5, 5. Sobre 2, 2,5. Tudo bem? Então eu tenho f de menos 5 igual a 3, f de menos 1 também igual a 3, f de 0 igual a 2,5. Agora, substitui lá. Menos 5 mais 5, 0. Sobre 2, 0. Tudo bem? E esse cara? Menos 7 mais 5, menos 2. Sobre 2, menos 1. Deu para entender como fica mais tranquilo de você trabalhar com isso? Quando você faz essa partição de domínio na reta, quando você acha o ponto que dividiu o domínio e põe na reta. Legal. Olha, na letra B, ele pediu para a gente fazer o gráfico. Tá fácil, tá tranquilo. Por que tá tranquilo, Gui? Olha, deixa eu até prolongar aqui. Porque eu sei que até o menos 1, qual o resultado? 3. Eu sei que até o menos 1 o resultado é 3. Então é só eu fazer uma funçãozinha assim, ó, uma reta assim, ó. Qualquer valor antes do menos 1, o resultado é 3. Quando passa do 3, começa a fazer o quê? Uma função decrescente. Veja que é menos x. Então é decrescente. Então eu faço isso aqui, ó. Sendo que esse ponto aqui, ó, é o f de 5, é o 5 aqui, ó. Esse carinha aqui é 5. E como é que você sabe que é 5? É porque é o f de 5 que é igual a quanto? 0. É ele que vai cortar o eixo x. Deu para entender a ideia? Então a letra A são esses valores e a letra B é esse gráfico. Toda vez que você pegar uma função com partição de domínio, o que você vai fazer? Faz o eixo x, divide na divisão, para um lado de um jeito, para o outro lado de outro. Gui, pode ter mais de uma divisão? Pode sim, não tem problema. E não muda nada. Você pode fazer 12 divisões se você quiser. É só você pegar aqui, pegar os pontos que estão sendo divididos e fazer o que ele mandou em cada uma das divisões. Deu para entender o primeiro exercício? Pode falar. Você pode repetir os dois últimos da A? Posso, claro. F de 5. Coloca aqui, ó. Menos 5. Mais 5. 0. Sobre 2. 0. Coloca lá. Menos 7. Mais 5. Menos 2. Sobre 2. Menos 1. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Nada. Amor, E eu esqueci esse gráfico, por favor, eu não entendi direito o gráfico. até o menos 1, qualquer valor que você colocar dá 3. Então, até o menos 1, você tem uma função o quê? Constante. Reta horizontal no ponto 3. Depois do menos 1, começa a decrescer. Como é que eu sei? É uma função afim. É uma função afim cujo cara que acompanha x é o quê? Negativo. Então, é uma função que vai começar a decrescer. E como é que eu sei que ela passa no ponto 5? Porque é o f de 5 que dá quanto? 0. O f do cara que dá 0 é a raiz, que é o ponto onde a função cruza o eixo x. Deu para entender? Eu não entendi direito, mas o 5 que acompanha o x ele é positivo aqui no caso, não? Espera aí. Qual é o valor que acompanha x? Ah, que acompanha x. É menos, na verdade, menos meio, né? Ah. Entender? Então ele é negativo. Cuidado. Esse 5 ele está sozinho. Ele não acompanha x. Então, por todo x ser o valor que acompanha x fosse negativo, ele vai decrescendo ao longo do tempo? Exatamente. Sempre. Ah, entendi. Tá? Amores, essa foi a primeira questão, que é a questãozinha aí com divisão de domínio. Vou deixar vocês copiarem aqui durante um tempinho. E eu queria que vocês fizessem sozinhos a questão número 2. Não vai dar tempo da gente corrigir agora, mas a gente pega daí na próxima aula a questão número 2. Por favor, copia o quadro todo bonitinho, sem pressa. Manda no chat, por gentileza,
um presente, coloca lá presente no chat. Já te falei que eu não consigo ler, mas isso vai para o arquivo da aula, é só para contar a presença, ok? E a gente vai ficando por aqui. Assim que você terminar de copiar, você já pode sair e fazer o seu intervalinho aí, beleza? Oh, passou rápido demais, não passou? Não, eu achei que passou. O que vocês acharam? Passou rápido. Passou rápido. Eu achei que tivesse passado só os primeiros 40, já passou os 2. Tá bom, né? Pois é, passou rápido. Amores, abraço, beijo e queijo, boas aulas para vocês e até depois. Copia aí bonitinho, eu vou deixar Falou, Gui. copiar. Beijão e até mais. Valeu, Gui. Tchau, Gui.